Olá, boa noite. Olá, inscritos no meu canal e aqueles que não são inscritos, mas que em alguma oportunidade irão assistir ao conteúdo. E eu tenho aqui no meu canal vários tipos de pessoas que estão inscritas com interesses diferentes, em assuntos diferentes, inclusive pessoas que estão interessadas até em assuntos voltados para concurso público, outros que estão interessados em outros assuntos mais específicos. Então hoje eu peço um pouco de tolerância a vocês que têm um interesse diferente em determinados assuntos. Mas não deixa de ser aqui importante também a sua participação nesse diálogo que nós vamos ter aqui. Não vamos tratar agora necessariamente de questões tipicamente jurídicas, né? Vai ser mais voltada a um ponto de opinião. É difícil eu falar nessa questão de ponto de opinião, né? Questão de opinião, entrar um pouco no mérito da questão, mas assim, diante do cenário que nós estamos vivendo, eu acredito que eu poderei trazer aqui até uma opinião que seja até do interesse coletivo. Aqueles que não têm conhecimento, aqueles que são de outro estado, que vão aqui ver esse vídeo pela primeira vez, que não são inscritos, que não estejam por dentro do assunto, eu vou só dar aqui uma pequena introdução rápida. Há uns 3 anos ou 4 anos, mais ou menos, nessa faixa, alguns integrantes, alguns membros, obreiros da Assembleia de Deus aqui no estado, em Pernambuco, eles passaram a fazer algumas denúncias contra o pastor Ailton José Alves. O pastor Ailton José Alves é o pastor presidente da Assembleia de Deus aqui no nosso estado, né? Estado de Pernambuco. Também pastor presidente em outras Assembleias de Deus, onde ela tem missão, na Argentina, no Peru, até mesmo na Europa, Portugal, por exemplo. Ele é o pastor presidente dessas instituições religiosas, né? Então, o que acontece? Esse grupo de obreiros, eles passaram a fazer denúncias, aquilo que eles passaram a caracterizar de desvio de conduta e de finalidade por parte do pastor Ailton José Alves, aquilo que eles acreditam ser desvio de conduta e de finalidade. O tempo foi passando e as denúncias foram ficando mais fortes, de forma que esses obreiros, esse grupo de irmãos, né, de obreiros, eles instaram praticamente todos os órgãos de investigação aqui do nosso estado. Inclusive, as denúncias chegaram até mesmo a Polícia Federal e também Ministério Público Eleitoral, Polícia Civil aqui do estado. Então, todos os órgãos de investigação receberam essas informações e, conforme está aí, iniciaram todas essas investigações dessas denúncias que esses grupos de obreiros começaram a fazer. Muito bem. Então, o que acontece, o que eu quero chamar a atenção de você para refletir comigo é o seguinte: essas investigações, elas estão em andamento ainda não se tem um processo, uma formação de um processo, que só vai se tornar um processo depois que o Ministério Público receber essas investigações e confirmar as investigações e, se entender cabível, denunciar. Mas ainda não chegou ainda nesse ponto, né? Pelo menos até onde eu tenho conhecimento. Ainda não chegou ainda nesse ponto. Muito bem. Agora, o que me preocupa em relação a tudo isso é o seguinte: não há nada contra que, em um Estado de Direito que nós vivemos, não é? As pessoas
possam se candidatar a um cargo eletivo, desde que preencha os requisitos constitucionais e não estejam dentro daquilo que eu chamo de inelegibilidade absoluta e nem dentro da inelegibilidade relativa. Né? A absoluta que eu chamo é aquela que está lá na Constituição, são inelegíveis, os inalistáveis e os analfabetos. Os inalistáveis são os estrangeiros conscritos, né? E os analfabetos, fora os outros casos, como eu disse aqui agora, os casos de inelegibilidade relativa, inclusive previsto na lei de inelegibilidade. Bom, continuando aqui. Então, nada óbvio que a pessoa, desde que preencha os requisitos, se torne um candidato em pleno ano eleitoral, não tem problema nenhum. Agora, o que é que eu tenho me preocupado nesse sentido, né? É que todo esse grupo, né, esse grupo aí de obreiros, esse grupo que se formou e passou a denunciar aquilo que eles chamam, como eu disse, né, de desvio de conduta e finalidade, aquilo que eles chamam desses atos possivelmente praticados pelo pastor Ailton José Alves, porque ainda não temos sentença penal condenatória, e todos esses integrantes, eles passaram a integrar parte deles, o campo político, parte dele, né? Na verdade, não diria nem que passaram a integrar o campo político, todos eles, apenas um deles resolveu integrar, se candidatar a um cargo político, a um cargo eleitoral, o campo eleitoral que nós estamos agora. Mas anteriormente, um deles aparece nas redes sociais solicitando, né, o voto para um integrante da sua família, né? E logo após um deles se torna candidato, né, aqui no Recife, ao pleito eleitoral. E logo após, né, outros integrantes passaram a fazer também vídeos solicitando o apoio. Desse mesmo grupo que eu estou falando, desse mesmo grupo, passaram a publicar, né, a solicitar que a comunidade, as pessoas votem neste candidato, né? Inclusive fazendo alusão de que esse candidato é o candidato correto, de que não votem respectivos candidatos, e os candidatos que eles fazem referência, que as pessoas não votem, são também os candidatos que eles também denunciaram por possível prática de desvio de conduta, desvio de finalidade, rachadinha. Eu acho que vocês mais ou menos estão me entendendo, né? Então, o que acontece? Diante do cenário que nós estamos, nós sabemos que todas essas pessoas que passaram a fazer as denúncias em relação ao pastor Ailton José Alves, essas pessoas ficaram conhecidas na mídia, na rede social, porque essas denúncias, elas vêm sendo feitas, eu acho que 3, 4 anos, é muito tempo. Então, elas passaram a gozar de um certo prestígio, né, nas redes sociais. As pessoas passaram a acompanhar as publicações, as pessoas passaram a acompanhar as enquetes, né, os debates com esses grupos de obreiros, e de repente esses obreiros aparecem, um se candidata ao pleito eleitoral, o outro aparece solicitando voto para um integrante da sua família, os outros aparecem fazendo vídeo solicitando que as pessoas votem no candidato, né, respectivo candidato. E diante dessa situação, eu quero pensar o seguinte aqui com todos vocês, né? Essas investigações, como eu disse, estão na polícia, estão no Ministério Público. Como eu venho acompanhando sempre decisões de juízes, leio julgados, acompanho alguns julgados, eu consigo mais ou menos entender, mais ou menos, né? Porque só quem sabe o que passa pela cabeça de um juiz e de um promotor é Deus, mas ninguém, né? Ninguém sabe o que se passa na mente de um ser humano. Agora, pelo comportamento reiterado de alguns seres humanos, de como ela vem agindo, às vezes a gente consegue entender mais ou menos
qual poderia ser a posição adotada por essas pessoas que a gente vem acompanhando. Então, por exemplo, eu acompanho alguns julgados, decisões de alguns juízes, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, alguns tribunais importantes, todos os tribunais são importantes, mas aqueles que vêm aí alguma jurisprudência mais contundente e tal, então estamos sempre acompanhando. E a gente vê mais ou menos a cabeça, como é que funciona mais ou menos a cabeça de um magistrado, de um juiz, que passa mais ou menos pela mente de um juiz. Não é? Algumas decisões tão inéditas, não é? Que a gente fica, às vezes, surpreso com as decisões dos magistrados. Então, como também a posição de promotores, né? De procuradores em seus argumentos, né? Em suas denúncias, enfim. Aí o que é que eu quero perguntar aqui para vocês o seguinte, e eu gostaria muito que você que é inscrito no meu canal colocasse embaixo aqui a sua opinião. E você que não é inscrito também pode deixar aqui a sua opinião. Se inscrever no canal e dar a sua opinião. O que vai pensar diante de um cenário político? O que vai pensar o Ministério Público, o juiz, né? A autoridade policial que está nas investigações? O que vai pensar essas autoridades em ver que esse grupo de obreiros, né, que se passaram a denunciar essas possíveis, né, eu não estou dizendo que ele fez, mas as supostas irregularidades cometidas pelo pastor Ailton José Alves, não estamos dizendo aqui que ele praticou, mas vamos considerar assim, as supostas irregularidades, os supostos desvios de finalidade, de conduta, que eles dizem, esses obreiros que se tornaram conhecidos, né, que suscitaram a máquina pública para as investigações, de repente eles aparecem aí no cenário político. A questão não é aparecer no cenário político. A questão não é essa. A questão é você levar e considerar, né, e você trazer para a sua campanha eleitoral esse cenário de investigação que nós estamos tendo, né? Você associar a sua candidatura, ou outras pessoas associarem a sua candidatura a fatos anteriores que você andou denunciando, que você andou levando aos órgãos públicos. Será que os senhores me entendem? Não é? Então, assim, você veja que em alguns vídeos que nós estamos acompanhando, observamos algumas pessoas, como eu disse, fazendo referência a alguns parlamentares, né, a fatos, se não estão citando nomes, mas estão fazendo alusão a fatos de investigação que eles próprios suscitaram perante as autoridades públicas. E me parece que, utilizando isso como pano de fundo de campanhas eleitorais, é uma opinião minha, deixando transparecer para os eleitores, para os acompanhantes, de que essa pessoa é importante, ou as pessoas são importantes, em detrimento das denúncias que foram feitas em relação ao pastor Ailton José Alves. Ora, nós não estamos aqui apoiando qualquer tipo de ilegalidade. É como eu disse, toda pessoa tem o direito de se tornar candidato, o direito de se associar a um partido político e se tornar candidato. Isso é um direito constitucional, está na Constituição, não é? É obrigatória, né, para se tornar candidato, está ligado a um partido político, não é? Agora, a questão é a seguinte, é você associar essa candidatura, esse pleito eleitoral, às questões suscitadas para a investigação que você suscitou, não é? Então, o que é que vai pensar os órgãos públicos, não é? E aí eu quero pedir nesse momento a tolerância dessas pessoas, né, que vão com certeza observar o vídeo e não levem para o campo pessoal. Apenas estou querendo trazer aqui uma reflexão em relação a isto. Você sabe que a Assembleia de Deus teve que suportar e ainda está suportando
todas essas investigações que foram suscitadas, não é? Porque mesmo que se diga que não quer atingir diretamente a igreja, mas você não tem como dissociar o pastor de uma igreja. Então, se você denuncia um pastor, pode ficar certo, a instituição religiosa também vai sofrer as consequências. Então, a única neste momento que sofreu duras consequências foi a Assembleia de Deus. Né? Que os membros estão na expectativa de que não, muitos membros estão assim, não. Muitos não saíram da Assembleia de Deus, até porque não há motivos para isto, mas muitos disseram, bom, vamos esperar o resultado das investigações. Então, se a igreja, eu digo os membros em si, resolveram suportar essas investigações, né, por que, de repente, esses integrantes, de repente, acho que deveria ser mais ou menos esta palavra que eu poderia colocar aqui, porque esses integrantes dessas investigações não resolvem poupar um pouco este momento, essa circunstância, e não aliar isto à sua candidatura, por exemplo. Não fazer referência. Ora, torne-se candidato, publique o seu número, publique a sua campanha. Agora, não se deve permitir que A ou B possa estar publicando em redes sociais, fazendo alusão a todas essas investigações ou a pessoas que estão compostas na investigação, estão sendo investigadas, para associar todo esse movimento a um momento político, ao cenário político que nós estamos vivendo. Não é? É essa palavra que eu gostaria de partilhar aqui com vocês. Hoje não estamos aqui fazendo um vídeo tipicamente jurídico, mas é um vídeo de conscientização nesse sentido. Então, qual seria, ou qual será, se você fosse do Ministério Público, ou se você fosse o juiz de algum processo deste daí, se você fosse a autoridade policial que estivesse nessa investigação, qual seria o seu pensamento diante desse cenário, né? De tudo que nós acabamos de comentar agora, tá bom? Grande abraço e até o próximo encontro.